Declaro aberta a primeira sessão extraordinária da primeira turma. Trata-se aqui de denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público. Organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, general Braga Neto. O julgamento começou, como vocês viram, pela sustentação oral dos advogados. Antes você teve a leitura do relatório do Alexandre de Moraes, um relatório preliminar, porque ele ainda vai falar depois no mérito, ele volta a fazer um relatório mais detalhado. Dois fatos chamaram a atenção. O primeiro foi a presença do Jair Bolsonaro. Ele não passou por aqui onde estão os jornalistas, ele utilizou uma outra entrada e ele veio, foi uma surpresa. E depois vieram vários parlamentares, e esses parlamentares vieram porque o Jair Bolsonaro estava aqui. E aí houve, isso é um fato que chamou a atenção, porque houve uma confusão na entrada ali da primeira turma, porque alguns deputados eles não haviam se inscrito, como todos nós fizemos, advogados também tem que se inscrever, tem que fazer um credenciamento. E como o plenário já estava também bastante ocupado, o plenário, na verdade, o da primeira turma, né, o auditório da primeira turma, porque o plenário é maior, são de 11 ministros. Aí eles seriam levados para o quarto andar, onde tem um telão. Aí houve uma gritaria, achando que os parlamentares, estava lá o Carlos Jordi, estava lá o Zucco, o deputado Zucco, Coronel Meira, e todos eles achavam que estavam sendo desrespeitados. Tá lá, pô, dá ele pra puta que pariu, pô. Não, sou coronel, sou deputado, tem que me respeitar nessa porra. Ou me respeita ou me respeita. Ô, metendo aí com um galinheiro lá em cima, amigo, quarto andar, não, já tá lotado. É difícil para entrar. Vocês já viram que o presidente Bolsonaro também se encontra presente, porque a gente ainda tem um suspiro de esperança que a justiça prevaleça. E não permitiram que os deputados federais acessassem a sala de julgamento. Os senhores tinham passado o nome para entrar aqui ontem? Porque tinha uma lista hoje de manhã. Não, nós como deputados federais, né, e fiscais de todos os servidores públicos federais, e o ministro do STF é um servidor público federal. Houve essa confusão, os deputados acabaram saindo, alguns que tinham se credenciado entraram, e lá os parlamentares do PL estão lá com o Jair Bolsonaro, agora devem estar descendo. E depois houve até um caso de desacato, que foi parar na polícia, que é o advogado Sebastião Coelho, que foi desembargador e advogado do Felipe Martins. O Felipe Martins não está tendo hoje a denúncia aqui apreciada. O Felipe Martins já está, inclusive, respondendo a processo. E ele não é do núcleo principal, chamado núcleo 1. E aí o Sebastião Coelho queria acompanhar no plenário, aí ele forçou a entrada, depois foi retirado. Ele que fez aquela gritaria quando o Alexandre de Moraes ele lia ali o seu relatório preliminar, aquela primeira manifestação dele, e ele então foi retirado e por decisão do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele foi encaminhado, a Polícia Judicial encaminhou o caso, o Sebastião Coelho, para que ele então fosse enquadrado por desacato e depois liberado. Então ele vai responder por desacato. Aí ele fez uma manifestação dizendo que achava que o direito dele estava sendo cerceado, ele como advogado, seria uma prerrogativa do advogado. Porém, há uma determinação de que aqueles que quisessem acompanhar, eles teriam que fazer esse credenciamento, essa inscrição até ao meio-dia de ontem, como nós fizemos, como todos os advogados fizeram. Agora, o que vai acontecer? À tarde, às 14 horas, vai ter uma nova sessão, os ministros começam a apreciar e votam preliminares, chamadas preliminares, que são questões colocadas pelos advogados, não é exatamente o mérito. Os advogados colocam algumas questões que, indefinindo provas, que não deve entrar, o rito deve mudar, eles apresentam ali as chamadas preliminares que não entram no mérito. Então, os ministros devem votar essas preliminares e poderá até votar o mérito hoje à tarde. No entanto, se isso não ocorrer, já tem uma sessão convocada para amanhã, de manhã, de forma que o julgamento deve, se tudo transcorrer normalmente, deve se encerrar amanhã ou talvez hoje mesmo.